Olá, meus amados, tudo bem? Como é que vai? Vamos recapitular a lição. Primeiro, o tema falou sobre a lei de Deus, né? No geral, a aliança é um pouco mais temática essa semana. Alguns tópicos aqui para complementar. Primeiro, a lei de Deus é um espelho ou é uma lanterna? Muita gente usa a lei como uma lanterna para acusar os outros e ver o defeito dos outros, né? Mas a lei, na verdade, ela é um espelho para que você veja os seus defeitos. Quando você corta o cabelo, todo mundo vê como está seu cabelo. Só não você. Você precisa de um espelho para ver como é que está o seu cabelo. E, geralmente o pecado é assim. O pecado é muito fácil ver nos outros, mas é difícil ver na gente. Por isso que a lei é um espelho, porque ela, quando você olha, não é, na lei, no espelho, você pode ver que existe um caminho de rato no seu cabelo, né? Existe algo no seu olho, uma trave no seu olho. Então a lei ela é mais para nos confrontar, ela vai nos despir e mostrar onde nós estamos errando. Então a lei não é uma lanterna e para usar contra os outros, né? A lei também não é um chicote para a gente se mostrar superior, tá? E bater nas outras igrejas. A lei ela é na verdade curadora. Ela não é um chicote, ela é um remédio. A Bíblia diz que a lei cura a nossa alma, né? Então, guardar a lei é diferente de conhecer a lei. Talvez muitos de nós conhecemos a lei, mas não guardemos a lei, porque para guardar a lei, você tem que estar ligado a Cristo. E o Espírito Santo tem que estar conduzindo a sua vida. Então, eu acredito que o sábado é o dia do Senhor. Mas se nesse dia eu não vou para a igreja, se nesse dia eu não adoro a Deus, se nesse dia eu faço outras coisas, né? Ainda que eu acredite que o sábado é verdadeiro, ainda que eu acredite que esse é o dia do Senhor, é o sinal de Deus, eu não estou guardando, né? Eu estou apenas acreditando, conhecendo a lei. A lei você só guarda a lei quando ela faz a diferença no seu coração. Já dizia Aristóteles, conhece-te a ti mesmo, né? Branca de Neve, né? Ela fez uma pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, né? Existe alguém mais belo do que eu? Né? Na verdade, na história, né? Alguém perguntou para o espelho, né? E aí falou, olha, tem sim, aquela mulher, que era a Branca de Neve, né? E aí ela ficou irada, né? E nessa história é interessante, porque o espelho, ele mostra como você está, né? E essa personagem que fica quando olha para o espelho, espelho meu existe, ela olha para o espelho na expectativa do espelho aprová-la, dizer-lhe, você é o melhor. Mas o espelho frustra e diz, não, tem sim. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a lei, lei, existe alguém mais obediente do que eu? A lei vai dizer, claro, Deus, Jesus Cristo. Você é desobediente, você é pecador. Você não consegue atingir meu nível de beleza, no caso da história da Branca de Neve, e nem de perfeição, no nosso caso. Só Cristo consegue. E muitos têm olhado para a lei para buscar uma aprovação, enquanto a lei vai mostrar e vai desaprovar você. Dizer assim, olha, para você ser aprovado, precisa ir até Cristo. Você está cheio de defeitos para ser corrigidos. Então, essa história, espelho, espelho meu, né? Existe alguém melhor do que eu? Existe. O interessante é que muitas vezes nós nos achamos, nós não vemos em nós o que todo mundo está vendo, né? Às vezes uma pessoa age de uma maneira, só ela não vê que está agindo assim. Então o Espírito Santo, ele traz a lei para o nosso coração e você começa, meu Deus, que pai que eu fui, que mãe que eu sou, que filho que eu sou, que servo de Deus que eu estou sendo. E ele vai mudando a sua mente. Não no sentido de se culpar, né? Porque para se culpar alguém não precisa da lei, não, nem de Espírito Santo. A culpa é humana. O medo é da natureza humana. A lei ela te mostra o pecado não de te culpar e te destruir, mas de te restaurar, te mostrando e te dando a convicção que você precisa mudar naquele momento. Isso é obra do Espírito Santo. Meu Deus, eu preciso ir até o Senhor. Ok? Então, geralmente nós não queremos ver quem nós somos. Tem uma música sobre a lei de Deus que fala assim, a tua lei é perfeita, né? A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, Senhor. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. Aí fala assim, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Revela a beleza da tua grandeza, né?
Essa música no Inário Adventista, do Oral Surrey, muito linda essa música sobre a lei de Deus. Mas a lei, ela revela Deus, seu caráter, sua santidade e a nossa pecaminosidade. Sabe? A gente tem que ter essa postura. E isso gera uma humildade no ser humano, porque quando o ser humano se vê, eu sou defeituoso, ele começa a se unir com os outros. A igreja começa a ficar mais unida, porque eu não me vejo como superior, meu irmão, mas como inferior. Paulo fala como superior a si mesmo, né? Só eu vejo como igual. Se aquele irmão erra, eu também erro. Sabe? Se aquele irmão é chato, eu também sou chato às vezes. Né? E aí começa a unidade na igreja. A lei ela baixa a bola da gente, sabe? Tu não é isso tudo, tá bom? Outro ponto que se destacou é aquele texto, o fim da lei é Cristo, né? E a lição vai trabalhar a perpetuidade da lei. Esse fim significa propósito, finalidade, né? Outro exemplo disso é em 1 Pedro capítulo 1, verso 9, diz assim, o fim da fé é Cristo. Em grego, fim é telos, né? Tem até teleologia, né? Uma matéria que se na filosofia, telos, né? Então, teleios é a forma do substantivo, né? E nós temos aí o fim da lei é Cristo, e temos em 1 Pedro o fim da fé é Cristo. Né? Algumas igrejas, como os protestantes, usam esse texto para dizer acabou, não precisa mais guardar a lei acabou, o fim da lei é Cristo, com Cristo a lei acabou. Ora, se eles dizem isso porque o fim da lei é Cristo, e eles usam o fim como um sentido de acabar, então a fé também se acabou, porque o fim da fé é Cristo. Mas eles não argumentam que a fé se acabou, pelo contrário, né? A fé, Cristo é o autor e consumador da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que ser coerentes. Ou a lei se acabou e a fé se acabou junto, ou esse fim não é de acabar, mas sim de propósito, objetivo, finalidade. Tá bom? Então, quando alguém lhe perguntar, dizer, olha, o fim da lei é Cristo, você pode ler 1 Pedro 9 e dizer, olha, o fim da fé também é Cristo. Não no sentido de acabar com a nossa fé, mas que a nossa fé tem um propósito de nos levar até Cristo, né? Ele é o objeto verdadeiro da nossa fé, tá bom? Então que Deus te abençoe, meus amados irmãos, e que possamos perceber que quando nós guardamos a lei, ela nos cura. Se você não está sendo curado, né? Salmo 19, verso 8 fala sobre a lei de Deus, que ela cura a gente, cura a nossa alma. A lei de Deus não é para provocar uma simples culpa ou um sentimento de desajuste. Ela provoca libertação e paz. Tá bom? Ellen White, eu vou terminar lendo esse texto para nós. Ela diz assim, olha, eu achei muito interessante. Ela diz assim, que quando a lei de Deus foi proclamada, né, foi para... Deus tornou conhecida aos seres humanos a santidade dele, do seu caráter, para que, por contraste, pudessem ver a própria pecaminosidade. A lei foi dada para convencê-los do pecado e revelar-lhes a necessidade de um pecador. Então a lei foi dada para mim convencer do meu pecado. E eu preciso de Cristo. Né? O legalismo é, eu vou guardar a lei, a obediência, vou ser salvo. Perfeccionismo é isso, legalismo é isso. Quanto mais eu guardo a lei, mais eu me sinto bem e estou caminhando perto da salvação. Isso é legalismo, tá bom? Então, outro texto de Ellen White que eu gostei muito é que a morte de Cristo justificou as exigências da lei. Ou seja, se a lei não precisasse mais, Cristo não teria morrido, né? Porque Cristo morreu porque a lei dizia que o salário do pecado é a morte. Né? Então que Deus te abençoe e que a lei possa curar você, trazendo o Espírito Santo para você. E tem curado todos nós, porque a mudança que acontece de coração, a mudança que há na nossa vida, de hábitos, abandonando os pecados, não é obra humana, é o Espírito Santo curando o seu povo, colocando a lei na nossa mente e no nosso coração. Mas